bajulador oficial. Todavia, creio que cada um deve ser julgado dentro de seu tempo e de acordo com as suas reais possibilidades. Assim é que devemos entender a empolgação com que este personagem é recebido, tendo em vista o benefício e favorecimento que trouxe aos sofridos cristãos e como proporcionou uma total alteração do quadro da situação, tirando-os do patamar de escória da sociedade e lhes atribuindo, a partir de então, serem de fato a religião do Estado, com todas as benesses daí advindas. No entanto, seria também obscurantista deixar de perceber os males que sobrevieram em consequência dessa sinistra associação, e talvez possamos, em primeiro plano, assinalar que a partir de então o cristianismo não é mais uma questão de fé, de aceitação espontânea a Cristo como o único e suficiente Salvador, à custa de desprezo e de perseguições. Não, a partir de então, ser cristão é apenas uma questão de nascimento. Nasce-se cristão, mesmo que ao longo de toda a vida e até mesmo até o leito de morte, jamais se tenha descoberto o que verdadeiramente vem a significar ser servo do Senhor Jesus Cristo, uma vez que não o conhecem e nem com ele se relacionam. E desta associação, desta geração que vimos ao longo da história, crescer e se multiplicar os males que afetaram o corpo da igreja, levando-o quase à morte, até que de Deus venha o remédio chamado Reforma Protestante. Mas antes disso, veremos os diversos sintomas do adoecimento que ao longo da história nos apresentaram uma igreja completamente deformada e quase irreconhecível em relação à igreja modelo de Atos dos Apóstolos. E os sintomas foram multiplicando-se ao longo da história, com a instituição da reza pelos mortos em 310, começo do uso de velas em 320, celebração de um concílio sob o comando de um político, o imperador Constantino, em 325, e com isso a interferência na igreja de pessoa com interesses externos à causa do evangelho pregada pelos apóstolos. A substituição do simples culto cristão dos primitivos pela missa em 394, o início do pedobatismo, o que soterrou totalmente o caráter da aceitação consciente de Cristo como Salvador, substituindo a declaração de fé por uma mera transmissão de tradições familiares, e então tornando os cristãos meros continuadores de costumes e não mais crentes fiéis em Cristo, e isso deu-se por volta de 416 da era cristã. A entrada de características pagãs na adoração cristã, que passaram pelo processo de sincretismo que os levou a inserir em seu culto figura feminina, em assemelhação com as deidades pagãs de mulheres, e para tanto foi instituído o culto a Maria, que não encontra respaldo em nenhum texto bíblico inspirado, mas somente em apócrifos, que futuramente serão tardiamente canonizados para dar respaldo a este culto que teve início por volta de 431. Instituição da doutrina herética que trata do purgatório, pretenso local espiritual para onde são enviadas as almas de pessoas batizadas, integrantes da igreja, que todavia não viveram uma vida pia e têm então, por meio da missa e das futuras e desprezíveis indulgências, a alegada liberação deste lugar de tormento para uma subida ao paraíso, com isso trazendo livramento à alma do morto, satisfação para a família, mas principalmente enriquecimento aos cofres da igreja, o que possibilitou construir e forrar de ouro a Basílica de São Pedro e São Paulo no Vaticano, e que tem seu início por volta de 503. Seguindo até a época em que um monge a contestar, por meio das teses afixadas na porta da igreja de Wittenberg. Dentre outros males advindos da tentativa de misturar o que é santo com o que é profano e mundano, decorre a instituição do culto às imagens em 783, o que mostra claramente a larga associação e a penetração que o paganismo obteve dentro da igreja institucionalizada e politizada, e que pretendia reunir os povos não mais por meio da verdadeira conversão ao santo nome do Senhor Jesus, mas apenas por meio da associação e inserção dentro do rol de membros aos quais tinha que se submeter,
quem quisesse participar desta nova sociedade, não muito diferente do que os antigos romanos faziam com os povos em relação à sua religião e principalmente em relação ao culto à pessoa divina, entre aspas, do imperador. E assim prosseguem os sinais desta grave doença com a implementação da água benta e dos ramos bentos em 830, a canonização dos santos em 933, a instituição do celibato sacerdotal como medida necessária à proteção dos bens grandemente acumulados por esta forte instituição, a mais forte de sua época, que não pretende que seus bens sejam repartidos em brigas com herdeiros, e assim foi decretado o celibato em 1074. Celibato imposto como obrigação e não apenas como uma sugestão, como é dada pelo apóstolo Paulo, ok? Então temos o celibato aí como uma imposição visando a proteção dos bens acumulados aí por esta instituição política chamada Igreja Católica Apostólica Romana. E não somente em relação aos interesses financeiros, mas também pretende essa organização defender também a sua exclusividade como condutora da humanidade e para tanto instala a maldita Inquisição em 1184 da era cristã. E a já referida venda de indulgências associada à já estabelecida crença no purgatório e por meio das quais Tetzel laborava por encher os cofres do Vaticano, mesmo que para isso lançasse definitivamente as almas à condenação na mentira, que desde 1190 engana o povo com falsas esperanças ligadas a tais indulgências. Prosseguiram as deformações na antiga estrutura da Igreja, por meio de outras modificações que cada vez mais distanciavam o povo da Igreja fundada ao pé da cruz, e enfim as mudanças penetraram tão profundamente no âmago desta instituição que acabam por alterar também a mesa do Senhor, substituindo então o pão como memorial. Veja, memorial, em memória de mim, como diz a Sagrada Escritura. Memorial do corpo de Cristo pela hóstia. Em 1216 dá-se início à chamada confissão auricular, como medida indispensável para a obtenção de perdão dos pecados, o que passou a estar a cargo dos sacerdotes, sacerdotes autorizados, que os ministravam acompanhados de meras práticas penitenciais. Assim fica soterrada a pregação acerca da graça e da comunhão com Deus, aquele que tem todo o poder do perdão. Mas nessa época o perdão e a salvação eram monopolizados pela instituição que se arroga como detentora da salvação ou condenação das almas. E não contente com as alterações já implementadas em relação à ceia e ao culto, prosseguem sua deturpação sobre os símbolos sagrados, impondo a heresia chamada transubstanciação em 1215, que afirmava que a hóstia de fato transformava-se no corpo e o vinho no sangue de Cristo. E todas essas aberrações produziram as fantasias que povoaram a mentalidade da Idade Média, que manteve o povo cativo por longo tempo até que se examinassem e pregassem a verdade por meio da palavra de Deus. Por volta de 1229, a Igreja definitivamente proibia a leitura da Bíblia aos leigos, sendo que, na verdade, a possibilidade de acesso a esse texto sagrado já era escassa, principalmente aos que não conhecessem o latim. Mas isso não bastava, pois a Igreja tratou de trabalhar para que fosse a única detentora e autorizada a interpretar os textos, o que manteria o povo submisso à sua ordem e inibiria as lideranças reformistas que já brotavam, e acerca das quais vamos tratar melhor logo mais. Em 1546, no Concílio de Trento, a Igreja dá sua cartada contra a reforma, acerca da qual não mais poderia usar suas armas de repressão. As traduções bíblicas para o vernáculo se multiplicavam formidavelmente, e a verdade acerca das heresias e sua falta de fundamento bíblico se evidenciavam. Assim, não lhes restou outra opção para defendê-las como práticas autorizadas pela Escritura, senão aumentando a mesma, e por isso mesmo o concílio trata de passar para dentro da linha canônica
os textos que jamais foram admitidos como tais, nem pelos judeus, nem por Jerônimo ou outro tradutor dos textos antes deste tal concílio.